Paz e bem, irmãos e irmãs. Eu sou a Linda, sou catequista aqui na Igreja de Nossa Senhora das Dores e hoje nós vamos partilhar um pouco, vamos refletir sobre o Evangelho desse segundo domingo da Quaresma. Está em Lucas. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da sombra da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham acontecido, do que tinham visto. São as palavras de Jesus para a nossa salvação. Então, nós podemos fazer uma breve lexio divina. Todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, apesar dela sempre ter um significado diferente, é bom que a gente faça no mínimo 2 ou 3 leituras para que realmente o texto fique em nossa mente, no nosso coração. E então, nesse primeiro momento, a gente vê o que o texto nos diz. O texto nos fala que Jesus, mais uma vez, como sempre, ele tem um momento da sua oração pessoal, né? Mas dessa vez, estavam com ele, quem? Pedro, João e Tiago. E enquanto ele rezava, existe então a transfiguração. E o que é interessante é que nesse momento aparecem 2 figuras bíblicas muito importantes: Moisés e Elias. Moisés, aquele que representa as leis, né? E Elias, que representa os profetas. Jesus, inclusive, em outras passagens, ele diz: tudo que foi dito por mim foi falado nas leis, né? Na lei e nos profetas. E quando então a gente percebe que na leitura que Pedro, eles estavam dormindo e quando eles acordam e veem tudo isso, Pedro se antecipa mais uma vez, a gente vê essa figura que se antecipa, que é Pedro, e nessa questão humana dele ele diz: Senhor, não é bom que fiquemos aqui dessa forma, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E o texto é interessante, que tem uma frase que marca a gente, que ele diz: Pedro não sabia o que dizia. Bem, é nesse momento também que eles vão ouvir a voz de Deus: escutai o meu filho amado, o escolhido. Né? E depois dessa voz, que eles fica ressoando sobre eles, Jesus encontra-se sozinho. E eles não mais falam nada para ninguém. Isso é o que o texto diz. Agora, o que o texto diz para mim? O que o texto diz para você em particular? Quando você lê esse texto. Muitas coisas ele nos fala, mas outras nos chamam mais atenção. Talvez para mim de uma forma, para você de outra. Mas o texto nos diz que Jesus, a mim ele fala também, que ele se antecipa da sua glória, já que ele se transfigura, né? Fica de uma forma que ele não era visto antes, porque Jesus ele é divino, mas é humano, então ele se antecipa da sua glória e se transfigura. E para que aqueles que eram judeus, assim como Jesus era judeu, tinha fé nas leis
E nos profetas, aqueles que eram a voz de Deus, ele aparece com essas duas figuras, com esses dois personagens, que para nós também é muito importante. A figura de Moisés, aquele que era o grande intercessor entre o povo e Deus. E os profetas que sempre falavam, Elias em particular, que era aquele que era forte nas palavras, né? Que tinha parresia, que dizia, manda, Senhor, fogo do céu para consumir, né? Este holocausto. Então o texto nos fala algo em particular. E após isso tem uma parte que nos chama muito a atenção, que é a confirmação final, que é quando Deus diz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E aí grita no nosso coração, né? O texto fala também para nós, João, Maria, José, Roberto, Linda, este que vos fala, Jesus, é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E esse som vai ressoar também no nosso coração. Os discípulos, depois de um tempo, eles esqueceram isso, mas a gente sabe que depois da ressurreição, quando Jesus também aparece a eles e sobe o Espírito Santo, eles começam a recobrar todas essas coisas, assim como nós também. Então, agora é a nossa voz e a nossa vez de dar uma resposta a este Evangelho. Será que nós nos precipitamos, às vezes, como os apóstolos, né, como os discípulos, como Pedro, que quis logo humanamente resolver ele daquela forma, mesmo sabendo que Moisés e Elias estavam preparando Jesus para se entregar por nós? Será que muitas vezes a gente quer logo resolver fazer uma tenda? Não, vamos ficar aqui no nosso cantinho, aqui é melhor, né? Vamos dar uma resposta, não, Senhor, que eu não me acomode, que eu não me acomode diante das indiferenças, das injustiças, mas que eu não me acomode também até com relação à minha fé, que eu não fique plantada, parada, só no espaço, no tempo. Que o Senhor nos dê essa graça e que principalmente a nossa resposta maior a Deus seja, Senhor, dai-me a graça de ouvir sempre o que o Senhor, o teu Filho, fala e que nós temos também a mesma graça de pôr em prática. E vamos meditar, vamos contemplar todo esse Evangelho na nossa vida, que durante todo o domingo, durante a semana, ele vá dando frutos e a gente possa trazer para a nossa vida diária. Esse é nosso desejo, de que a gente possa sempre estar partilhando a palavra de Deus, mas não só ouvir, mas colocá-la em prática. Peçamos então à Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que venha em nosso auxílio sempre, né? Ela que é esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Quaresma a todos. Paz e bem.